Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor bendito, a tua palavra foi lida e agora teu povo ouvirá a tua voz na exposição deste salmo, Senhor. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã mais uma vez. E que o teu Santo Espírito nos ilumine a mente para compreendermos a tua palavra e aguardarmos em nosso coração. Que sejamos consolados por ti, Senhor, e animados a perseverar até o grande dia em que tu nos tomarás em teus braços. Para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em tempos de aflição e de incertezas no mundo, não é incomum nós vermos muitos cristãos com as suas vistas embotadas com a situação do presente. É comum, na verdade, que a mente de muitos de nós acabe sendo sequestrada pela aflição alheia e o espírito esmorecido pelo terror global. É impressionante como em nossos últimos dias temos ouvido tantas coisas drásticas acontecendo no mundo como um todo, principalmente em Israel nestes últimos dias. Há quem entre em pânico, mas há também muitos que, tomados pela ansiedade, acabam sucumbindo ao pavor e ao medo do que está por vir. Mas a pergunta que fazemos acerca destas coisas é: o que afinal tememos tanto? Vejam, muitos de nós temem a dor, temem a culpa e, acreditem, temem a morte e temem também a solidão. Temem pelo futuro incerto, temem pelo que lhes aguarda no dia de amanhã e, de fato, nós bem o sabemos que deveriam temer. Mas o que fazer quando, em momentos como esses, somos tomados de aflição, medo e muitas vezes terror além do normal de nossas fraquezas? Vejam, o Salmo 116 é um cântico de ação de graças. Uma canção que está sendo entoada aqui com a voz de uma alma que enfrentou grande aflição, de alguém que atravessou águas profundas do sofrimento, mas que encontrou a paz, encontrou a alegria, renovou a esperança de vida e vida em abundância. E é por isso, então, que agora deseja expressar o seu sincero louvor àquele que o salvou desse tipo de sentimento, desse tipo de situação, desse estado em que se encontrava. O seu Salvador é o Senhor, e é por isso que ele lhe rende ações de graças. Bem, nós não sabemos quem escreveu tão bela e verdadeira canção, mas sabemos quem foi o seu autor último: o Espírito Santo de Deus. Por ser, então, um dos salmos do Halel judaico ou da Páscoa judaico, este salmo tem uma conexão com a libertação do Israel de Deus. Trata-se, portanto, de uma canção onde os filhos da aliança lembram do seu cativeiro, mas principalmente da sua libertação, do seu libertador. Lembram o quanto a agonia da incerteza e o medo do passado foram superados com a visão do futuro e a esperança de um amanhã, de um porvir maravilhoso. Esperança no mundo vindouro que extirpa
todas as dúvidas que temos e medos que nutrimos em nossas almas no tempo presente. Este salmo, assim então como os demais, era cantado na adoração no templo, mais especificamente também durante as ofertas de libação, em agradecimento pelos livramentos do Senhor, pela libertação de suas vidas. Este salmo foi cantado pelos filhos de Israel, foi cantado por Jesus e continua sendo cantado pelos remanescentes fiéis de seu povo, o povo da sua aliança. Esse salmo é dividido em 3 partes, dentro de uma estrutura que nós chamamos de estrutura quiástica, uma estrutura onde os elementos aqui se cruzam e expõem a minha e a sua alma de uma forma descomunal. Confiamos que o Senhor nos desnudará então, irmãos, da incerteza, da desconfiança, de todo o medo, de todo o pânico que temos vivido nesses últimos dias e nos revestirá com a coragem, a confiança, a esperança e o amor que procede de Deus. Portanto, o tema do sermão dessa manhã é libertado dos laços de morte para uma vida de confiança e gratidão. E qual o motivo do salmista para tamanha gratidão? Eu peço a você que volte aí ao texto e veja que é exatamente a graça e a misericórdia de Deus, pois ele diz nos versículos 1 e 2, amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Irmãos, a mais doce de todas as graças e a mais segura de todas as evidências da misericórdia de Deus é exatamente essa, a sua salvação que manifesta o seu amor. Grande e sublime é a graça de Deus em amar criaturas como nós. Spurgeon dizia que o amor se justifica com uma razão profunda, forte e permanente. E o salmista verdadeiramente nos dá boas razões para isso. Ele diz, amo o Senhor. Vejam, esse amor do salmista é o amor de alguém que foi redimido por Deus, que foi salvo de um terrível perigo, de um mal absurdo. Observe aí o que ele diz no versículo 3, ele diz, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. 3 expressões precisam ser destacadas aqui. Primeiro, laços de morte. A ideia que o salmista tenta transmitir aqui, ao falar desses laços de morte, é de alguém que está enroscado, de alguém que está preso, entrelaçado por algo. Algo que o aprisiona, que o prende, e o prende de tal forma que ele se sente afligido, pois ele tenta se soltar daquele laço e não consegue. Ele tenta se livrar e seu esforço não adianta de absolutamente nada. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele faz de um jeito, ele pensa de outro, mas nada resolve. Ele está preso, ele está cercado, ele está rodeado dos seus maiores temores, dos seus maiores inimigos, e de tanto lutar, suas forças se esvaem. A morte então lhe cerca e a angústia domina o seu ser. Mas vejam que não se trata de qualquer angústia, pois ele fala em seguida, utilizando um outro termo, angústias do inferno. A angústia, meus irmãos, é caracterizada pela alteração do humor humano, a alteração do nosso humor, a perda da nossa paz interior. E, portanto, este diz respeito ao cerco que se forma em torno de nossa alma. É um sentimento de perseguição constante, um mal-estar que embrulha o estômago, que acelera o nosso coração, que confunde a nossa mente, que ressente o nosso espírito. A palavra que o autor utiliza aqui, metzar, descreve, ou melhor, aponta para um estado de opressão que é pungente, extrema,
E isso é confirmado quando ele qualifica essa angústia, se referindo a ela como sendo uma angústia infernal, uma angústia do inferno. O inferno, meus irmãos, é um lugar de tormento, e de tormento eterno, um tormento que não cessa, um tormento que não dá um intervalo, um tormento que não acaba, um tormento que não finda. O Senhor Jesus diz em Marcos 9,46 que no inferno nem o verme morre e nem o fogo se apaga. É um estado cuja eficácia do tormento é aterrorizantemente vivenciada. E que terrível estado é esse, irmãos? Em uma condição dessa, não há como não resumir o estado de uma pessoa assim, como estando em tribulação e tristeza. Vejam aí que nessa terceira expressão, o verbo utilizado pelo salmista aqui é matzá, que significa encontrar ou achar, ou seja, este é o estado que se encontra esse homem. Laços de morte o cercam. Uma angústia infernal se apodera do seu ser, e o seu estado é de tristeza e tribulação. Esse é o resultado do cerco e da angústia que o envolveu, que trouxeram esse fardo pesadíssimo sobre ele, que lhe deixou exatamente assim. E vejam que imagem terrível, irmãos. Que imagem terrível e agonizante. E eu vou até ilustrar isso para vocês. Em 216 a.C., ocorreu uma batalha, uma das mais sangrentas de toda a história. A chamada segunda dentre as guerras púnicas entre Roma e Cartago, a Batalha de Canas. Um confronto que resultou aproximadamente na morte de mais de 70 mil soldados romanos. 70 mil soldados romanos. O general Aníbal, líder dos exércitos cartaginenses, esmagou literalmente, irmãos, mais de 70 mil soldados de um total de 86 mil. E tudo isso em um único dia. Em um único dia. O exército de Aníbal estava em menor número de soldados. Estima-se que os cartaginenses eram entre 50 mil soldados. A desvantagem numérica foi compensada pela inteligência e estratégia de Aníbal no campo de batalha. Uma estratégia, irmãos, que entrou para a história e que foi retratada em muitos filmes. Em campo aberto, o general conseguiu trazer o exército romano para um terreno difícil de se lutar, um terreno difícil de se manter de pé, um terreno pantanoso, debelando então seus flancos, fazendo-os travar um combate não apenas contra os outros soldados, mas também contra o terreno e até mesmo contra si mesmos. Aníbal os cercou com a sua infantaria e os afligiu terrivelmente com as suas lanças. Você consegue imaginar isso? O salmista fala aqui de um laço. Pois bem, o exército cartaginês cercou todos os romanos em um grande e terrível laço. À medida que os romanos caíam, o laço cartaginense era apertado e eles se comprimiam naquele pequeno espaço. E à medida que eles apertavam mais soldados morriam. Mais romanos caíam. Milhares morreram sufocados, irmãos. Outros milhares pisoteados. Os demais morreram ao fio da espada e das lanças. Ao ponto do historiador romano Tito Livio narrar o que viu no campo de batalha após a guerra, após a derrota romana. Ele diz: muitos milhares de romanos morreram.
muitos foram encontrados com suas cabeças enfiadas na terra, em buracos nos quais sufocaram. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você está juntamente com os seus demais irmãos, todos juntos, e um exército inimigo os cerca, não há para onde sair. A linha nos extremos deste círculo vão caindo um a um, pois vão cansando de lutar contra a grande multidão que os cerca. E ao mesmo tempo, os que estão atrás se comprimem uns aos outros. É um terreno difícil de se manter de pé, se escorrega, e quando se cai, como se levanta, irmãos? A sensação daqueles que caíram é como se algo muito pesado estivesse sobre você. Você sabe o que é isso? Algo que vai lhe pressionando, seu fôlego vai se esvaindo, você tenta se levantar, você se apoia em seus cotovelos, mas não consegue. Porque vem milhares de outros que pisoteiam as suas costas, que caem por cima de você, o peso é terrível. Você não consegue mais respirar, você busca o fôlego, mas não há oxigênio. Você começa a sentir vertigens, seus ossos começam a doer, e na tentativa de escapar, talvez passe pela sua cabeça de cavar um buraco, talvez você consiga respirar ali embaixo, ou consiga achar um abrigo, mas não há onde se esconder. E a cada minuto que se passa, a cada segundo, é como anos de terrível aflição, onde o terror e a agonia se apoderam de um modo terrível. Imagine a tribulação que esses soldados sofreram, irmãos. É semelhante a isso que o salmista tem descrito. É esse o sentimento do salmista. Mas a pergunta que fica para nós é: o que causou isso ao salmista? O pecado, irmãos. O pecado. O pecado produz esses mesmos efeitos na vida do justo. Laços de morte, escravidão, angústias do inferno, culpa e condenação, tristeza e tribulação, desespero e morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas vejam que a morte como consequência não implica apenas em mera dissolução do corpo. Na verdade, suas implicações são muitas. A morte se encontra em direta oposição à vida prometida. E essa vida prometida inclui tudo o que é pertinente a uma existência feliz, santa e imortal, tanto da alma quanto do corpo. Portanto, na morte estão inclusas não só todas as misérias no que diz respeito à matéria, como a decomposição do corpo e tudo mais, mas também ao que diz respeito ao espírito, ao tormento eterno. O puritano Thomas Watson dizia que o pecado nos rouba a âncora da esperança. Imagine você como um daqueles romanos no campo de batalha de Canas. Ao seu redor estão todos os seus pecados. Eles estão lhe cercando por todos os lados. Você não tem saída. Eles estão lhe comprimindo, lhe apertando, lhe pressionando, e a tal ponto que você já nem sente mais seus pés tocarem o chão. Aí então eles lhe jogam no chão. Você tenta se levantar, mas não consegue, pois são muitos. E eles continuam lhe pressionando com uma força terrível. E então você sente suas forças se esvaindo. E então eles passam por cima de você. Lhe pisoteiam.
Você tenta erguer a cabeça, mas não consegue. Na lama da dor e do sofrimento, você tenta então cavar um buraco para respirar. Mas são muitos os pecados que lhe sobrevêm. Tantos que você não consegue respirar. Isso é o que o pecado faz com o homem, irmãos. Ele o cerca, ele o joga no chão, ele maltrata, ele pisa, ele humilha, ele mata e faz tudo isso lentamente. Diante de uma situação dessa, o que fazer? O que você faria, irmão? O que você faria, minha irmã? Que saída você tomaria? O que vocês têm feito? A maioria tem agido exatamente como aqueles soldados romanos. Cavado um buraco e enfiado a cabeça para morrer mais rápido. Mas há aqueles que, quando em situações como essa, em que não há saída, não é assim? O cenário não é esse? Não há saída. Não há solução. Há aqueles que deixam de olhar à sua volta e passam a olhar para cima, irmãos. Olhar para o alto. Sabe quem está no alto? Jesus Cristo, o Senhor. Em Romanos 10, 13, o apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vejam o que diz o salmista no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Sabe o que aconteceu depois disso? Volte aí os versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista, no âmago da sua aflição, sem saída, ergueu o rosto para o céu e clamou ao Senhor. O Senhor inclinou o seu ouvido e salvou aquele que invocou o seu nome. Observem, irmãos, que o amor do salmista é um testemunho redentivo. Porque na hora de sua pior aflição, de sua grande tristeza, na hora de sua terrível agonia, ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu. Ele diz no verso 6, olhem aí o verso 6, ele diz que estava prostrado, rendido, e Deus o salvou. No verso 8 ele diz: pois me livraste da morte, a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Livrou-me do que mesmo, irmãos? Da morte, das lágrimas e da queda. O Senhor o salvou graciosamente, misericordiosamente. Por isso o salmista pode dizer no verso 5: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Isso me lembra aquilo que diz o profeta Jeremias no seu livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde ele fala que a causa de não sermos consumidos pelo furor da ira de Deus é tão somente as suas misericórdias. Essa misericórdia que emana do pacto, da graça, da fidelidade de Deus para com o seu povo e para com a sua própria palavra. Como diz Moisés em Êxodo 20 e versículo 2, onde o Senhor declara: eu sou o Senhor teu Deus. E vejam, irmãos, esse Deus que se revela a nós nessa palavra e que tem falado aos nossos corações nesse dia. Deus, este mesmo Deus que é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, santo, Ele é santo, irmãos.
Ele agora inclina os seus ouvidos, vê e age com providência para com aqueles com quem pactuou, para com aqueles a quem ama, porque a salvação destes implica na sua glória. Esse é o Deus que, como diz em Êxodo 3:7, vê, ouve e conhece tudo o que acontece e preserva o seu povo. É Ele quem diz a Moisés, seu servo: vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento, vem e entra com providência para os salvar, agindo de modo sobrenatural para manifestar o seu poder, para libertar o seu povo. Ele vai até as últimas consequências para garantir aquilo que Ele prometeu àqueles a quem decidiu salvar antes que houvesse mundo. E esse mesmo Deus, irmãos, que aqui no verso 8 livra a alma do salmista da morte, lhe trazendo salvação e redenção, enxuga as lágrimas de seus olhos, Ele faz cessar a dor daqueles que ama, Ele livra os seus pés da queda, Ele os faz permanecer de pé, ainda que todas as circunstâncias queiram lhe derrubar. É por isso, irmãos, que o salmista pode alegremente, exultantemente dizer: amo o Senhor. Amo o Senhor. Logo, é tomado por este amor, por amor àquele que nos amou primeiro, e por conhecer a sua salvação, que eu e vocês também podemos nos juntar ao salmista nessa manhã e a Davi, como em 1 Crônicas 16:24, e dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. O salmista diz: amo o Senhor. Observem que o amor do salmista é um amor pactual. E como amor pactual, ele espera, irmãos. Ele confia na justiça, na bondade, na lealdade e fidelidade do seu Deus. Esse amor é suficiente para encher o seu coração de contentamento, ainda em meio às muitas adversidades, ainda em meio aos muitos problemas e aos inimigos que não cessam de cercá-lo e de investir contra ele e demonstrar satisfação na promessa. Por isso ele diz no versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, testemunhando os gloriosos feitos do Senhor. Ora, pela caminhada de um homem entende-se o seu modo de vida, não é mesmo? Alguns homens vivem apenas como à vista de seus semelhantes, tendo em vista o julgamento e a opinião dos outros. Mas o homem verdadeiramente regenerado e piedoso, ele considera em primeiro lugar a presença de Deus diante de si mesmo. E age sob a influência dos olhos oniscientes daquele que o salvou. Ele teme primeiro ao Senhor do que aos homens. A vida de fé, esperança, temor e verdadeira santidade é produzida, irmãos, por um sentimento de viver e andar diante de Deus. É justamente com esse desejo, com essa alegria, que então o salmista pode dizer, veja aí os versículos 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você pode se perguntar a Deus, da forma como o salmista está fazendo hoje aqui? A sua oração tem sido essa, irmãos? Você costuma render ações de graças ao seu Deus? E dizer: Senhor, o
que eu posso te dar por tudo que o Senhor tem feito comigo? Ou será que você não consegue enxergar nada de bom na vida que o Senhor Deus lhe concedeu? O salmista sabia disso. Por isso ele diz, vejam aí o versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Estabeleceram o link aí do cálice? Já ouviram isso no Novo Testamento, esse cálice sendo tomado e dado? Meus irmãos, o que podemos fazer para manifestar a nossa gratidão, a graça e a misericórdia de Deus? Esse é o questionamento do salmista aqui no verso 12, ao que ele responde: tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Vejam que essa ação era em si um ato de adoração. Logo, o que o salmista está querendo dizer aqui é que proferirá bênçãos, ações de graças e orações, e depois beberá o cálice do Senhor, cheio com a sua graça salvadora. Ele o adorará, literalmente. Ele lhe prestará culto. Spurgeon, comentando acerca desse texto, disse: sobre a mesa do amor infinito está o corpo cheio de bênçãos. É nosso, pela fé, tomá-lo em nossas mãos, torná-lo nosso e participar dele. E então, com alegres corações, louvar e engrandecer o gracioso Deus. E isso, meus irmãos, me lembra do cálice que o Senhor Jesus tomou e deu aos seus discípulos na noite em que foi traído, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Na mesa sacramental, podemos fazê-lo espiritualmente toda vez que tomamos o cálice de ouro da aliança, percebendo a plenitude da bênção que ela contém e pela fé receber seu conteúdo divino no íntimo de nossas almas. E sendo assim, façamos como o salmista, cumpramos os nossos votos, amemos o nosso Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, sem esquecer de também amar o nosso próximo assim como amamos a nós mesmos. E não nos falta razão para amar, irmãos. Não nos falta razão para amar. Comecemos então amando-o, rendendo-lhe ações de graças ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e continuará a fazer nas nossas vidas. Pois foi Ele, irmãos, Jesus Cristo, a quem o salmista se referia aqui nessas linhas. Foi Ele, Jesus, que se viu afligido. Foi Ele que se viu cercado de laços de morte. Foi Ele cuja angústia do inferno se apoderou. Foi Ele quem naquela noite, naquele jardim, se viu tomado pela tribulação e a dor. E não por causa dos seus pecados, porque Ele nunca pecou. Ele nunca pecou, mas por causa dos seus pecados. Dos seus pecados. Dos nossos pecados. E assim Ele foi crucificado, morto e sepultado. Mas como diz o salmista no verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por isso, quando Ele clamou, o Senhor o ouviu. Estava prostrado, mas ressuscitou, cumprindo seu voto na presença de todo o seu povo. Assim, Ele toma o cálice da salvação. E sabe o que Ele faz? Ele nos oferece. Ele nos oferece. Você já agradeceu ao Senhor pela sua graça hoje? Pela sua misericórdia? Por ter lhe concedido o fôlego de vida? Quantas pessoas no mundo não fecham os olhos à noite e de manhã já não estão mais entre os seus?
E nós, irmãos, que estamos hoje aqui, temos tido esse hábito de, quando abrirmos os nossos olhos, o primeiro pensamento que nos vem à mente ser a graça de nosso Deus. Por olhar ao nosso lado e acharmos o nosso cônjuge, de andarmos pela casa que o Senhor nos concede, por mais humilde que seja, e vermos a herança que Ele nos concedeu em paz. De podermos sentar à mesa pela manhã e tomarmos o café juntos e juntos virmos a presença de Deus para cultuá-lo. Nós temos agradecido por isso. Nós temos sido gratos por Deus, por Ele ter nos concedido o privilégio de ouvir sua voz sendo proclamada por meio de sua palavra. Pela cidade que vivemos. Por Deus ter levantado líderes que verdadeiramente se preocupam em serem fiéis no serviço, que se preocupam com você, que se preocupam com sua família, que se preocupam com a sua vida. Mesmo você recalcitrando muitas vezes contra eles e paulatinamente contra aquele que os colocou contra vós. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Pela saúde, a saúde e a vida deles? Pelo emprego que Ele lhe proveu? Ou pela providência dEle em sustentar você, ainda que esteja desempregada? Olhe para a forma como o salmista se refere ao Senhor aqui nessa manhã, irmãos. Olhe o testemunho que ele nos dá. Porque ele se expressa não apenas com uma oração, mas com o próprio testemunho de sua vida. No qual ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, a minha oração. Mais uma vez, parafraseando Spurgeon, ele dizia que as orações atendidas são laços de seda que unem os nossos corações a Deus. Quantas vezes você orou no dia de ontem? Quantas vezes você já orou hoje? Qual tem sido a prioridade da oração na sua vida? Porque o amor contínuo, irmãos, nosso para com Deus, flui das respostas diárias de oração. Você ama o Senhor? Então você deve ser um homem ou uma mulher que ora. E como tal, acredito que você ontem orou pelo culto, por este sermão. Os puritanos diziam que nós deveríamos vestir nossos corpos e nossas almas com oração para podermos cultuar a Deus. Vocês têm feito isso? Pais, vocês têm feito isso e dado exemplo para seus filhos? Filhos, vocês têm visto isso de seus pais? Se você não tem feito isso até agora, arrependa-se e passe a fazer já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, meu irmão. Faça-o já. Viva a Cristo e este crucificado hoje. Ame, perdoe, peça perdão, alegre-se no Senhor, agradeça, seja grato pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, porque talvez não sejam grandes para o mundo, mas para nós que amamos a vida, amanhecermos com vida deve sempre ser algo para celebrarmos. Invoquem ao Senhor, rendam-lhe ações de graças nos átrios da casa do Senhor, porque isso é bom. Como diz o salmista,
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?